Antes, irmãos, propriamente da mensagem, na última sexta-feira, foi noticiado que algumas firmas de trabalho de construção civil precisaram parar, suas atividades lá por volta das 3 da tarde, por causa do calor que estava fazendo. Eu não sabia que nós temos níveis de calor e nós chegamos ao nível 3. Quando passar para o nível 4, segundo as autoridades, as pessoas nem deverão sair de casa. Nós chegamos ao final do nível 3, Chegamos perto de passar para o nível 4. Sempre que isso acontece, irmãos, me vem à mente o que está escrito lá no Apocalipse, As pessoas desmaiariam de pavor por causa do calor do sol, Mas nem mesmo assim glorificariam a Deus, mas blasfemariam do seu nome. Isso é um alerta para nós, irmãos. Eu sei que também nós sentimos calor, que nós não somos feitos de pedra, nem de pau, O calor afeta muito a gente, mas não se esqueçam, irmão, de quando sair e pegar aquele solão bravo, a primeira tendência nossa é reclamar. Lembre-se, não reclamem. Glorifiquem a Deus, porque nós não fazemos parte daqueles que blasfemam contra Deus. Observem, irmãos, que quanto mais o calor aumenta, mais as preparações do carnaval também aumentam, Nós não somos contra a diversão de ninguém, E acho que se o cristianismo realmente dominasse a sociedade, nós até teríamos um carnaval, mas não da forma, como as pessoas entendem e fazem. E observem como os carnavais últimos estão caindo nessa questão de músicas que são blasfemas, que exaltam divindades que obviamente estão contra, porque não são divindades verdadeiras, contra aquilo que nós cremos a respeito de Deus. Mas é isso mesmo, Aquele que é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais ainda, porque isso são sinais dos últimos tempos. Não esqueçam, então, de quando tiver muito calor, dê graças a Deus, mas dê lá do fundo do coração, não dá da boca para fora, não, porque você não engana Deus, não. Pensa de novo, Senhor, obrigado e me dá forças aí para passar por isso aí, tá bom? Vamos compartilhar, irmãos, o texto que está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versos 31 e 37. Marcos 7, 31 e 37. Vamos compartilhar a leitura pela nossa mídia. Vamos ler então? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e, passando por Sidom, foi ao mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar e suplicaram que impusessem as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou-lhe na língua. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele tem feito tudo muito bem, faz até o surdo ouvir, e o mudo falar. Meus amados, boa parte dos milagres realizados por Jesus foram feitos em público, outros no meio de multidões, enquanto as pessoas andavam e apertavam Jesus, outros milagres foram feitos dentro de casas. Chama-nos a atenção que a cura desse homem, que por não escutar, tinha dificuldades para falar, e fez com que Jesus assumisse uma postura diferente na intervenção que faz na vida dele. Havia dois tipos de pessoas que eram chamadas de surdas entre os judeus, como entre nós, até certo ponto. O primeiro tipo se referia às pessoas que não podiam ouvir nem falar, porque nasceram assim, nasceram surdas, e sem nada terem ouvido era impossível que aprendessem a falar. O segundo tipo se constituíam dos que podiam falar, mas não ouviam.
haviam perdido a audição por algum motivo, mas então mantinham a fala que nem sempre era bem articulada ou compreensível. O contexto do texto é diferente do nosso contexto, onde o problema existe, mas há avanços, nos chamados meios de comunicações, como a linguagem de Libras, assim como há o trabalho com a surdez oralizada. Com certeza, o homem do nosso texto, embora mesmo tendo dificuldades em falar, ainda conseguia falar um pouco. Daí o texto explicar que mal podia falar. Tinha o que popularmente nós chamamos de língua presa. Amigos ou parentes, ou amigos e parentes, o trouxeram até Jesus. E Jesus, pegando esse homem, o levou à parte, tirou do meio da multidão e saiu com ele, para então realizar o seu milagre. Sem dúvida, as pessoas ao redor ficaram surpresas, porque essa atitude não era essa atitude comum em Jesus. Mas se houve protestos, se houve reclamações, se houve ponderações, nós não sabemos. O que sabemos é que Jesus fez isto. Tirou o homem do meio da multidão e o levou, porque para este homem, ele, Jesus, precisava de um tempo sozinho com ele. Com isso, o Senhor evitou toda a aparência de ostentação e glória humana. Afinal, o que Jesus fazia sempre era por compaixão. Não lhe atraía a propaganda. Há traduções que falam que ele, Jesus, pôs o dedo da sua mão direita na orelha esquerda do surdo e o dedo da sua mão esquerda na orelha direita. Depois, ele cuspiu e tocou na língua do surdo. Ou, como pode ser também traduzido, ele cuspiu no seu dedo e tocou com o seu dedo na língua do surdo. Há traduções que são possíveis, em relação a isso. Biblicistas há que chamam a atenção para o fato de que essas ações não foram feitas como meio de cura ou como tendo qualquer virtude natural em si, ou que nelas houvesse poder para efetuar uma cura. Neste caso, a intenção de Jesus era de mostrar o poder dele, e pelo mero toque do seu dedo e pela saliva da sua boca, bem como pela imposição de mãos, como era desejado, e por uma palavra falada, ele imediatamente removeria o problema daquele homem, fosse qual fosse. No separar o homem a ser curado, o Senhor nos fala da importância da necessidade de se ficar claro que aos que Ele chama com sua graça, de uma forma ou de outra, Ele os separa. Não os separa para viverem como uma casta separada, porque o povo de Deus sabe que precisa misturar-se aos sem Deus, para que os sem Deus descubram Deus. Mas os separam do pecado que os domina, que dominam a esses, que não têm a graça de Deus, para que compreendam e possam ser atraídos pela graça que hão de ver na vida daqueles que a têm. Os separa dos desesperançados, que ainda não puderam experimentar a sua promessa, acharão descanso para as suas almas, para que, vivendo os que seguem Jesus, possam chamar as pessoas a esse descanso. Podemos ter sido tocados por Cristo no meio de uma multidão. Eu ainda tenho um irmão aqui na nossa igreja que se converteu em 1960 com o Billy Graham no Maracanã. Era uma multidão imensa, não é? Eu me lembro, eu tinha 10 anos de idade, mas ainda não sai da minha cabeça o que eu vi lá, né? Especialmente quando o pastor americano encerrou a sua mensagem e começou a chamar as pessoas para que descessem das arquibancadas. Irmãos, era uma coisa inexplicável, parecia uma cachoeira, né? As pessoas iam descendo de todos os lugares para chegar ao gramado, os conselheiros esperando, né? E eu sei de alguém aqui na igreja que é membro, já está obviamente com uma certa idade, mas de qualquer maneira eu também tinha 10 anos, ele já tinha um pouquinho mais dos 10 anos, e que se converteu nessa situação. Outros se converteram apenas na igreja, num culto, outros cercados por algumas pessoas. De repente nós fomos tocados por Jesus, por causa do testemunho, por causa da palavra de alguém que se aproximou de nós e nos falou da graça salvadora dele, da sua preciosa graça, isso numa praça, talvez num quarto de hospital, quem sabe na poltrona de um avião.
Eu estive num congresso de missões internacional, onde nós conhecemos um pregador que era empresário. Ele tinha uma situação financeira bastante razoável. E ele disse: o meu ministério é esse. Eu compro uma passagem de avião para a Europa, para algum lugar, não vou ficar lá. A minha intenção é sentar perto de alguém para falar de Jesus. E eu oro para que Deus me dê um passageiro que possa me ouvir. Gente, e o testemunho daquele homem, o resultado que ele conseguia de depois pessoas que vão se batizar na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos países, né, onde ele pegava a passagem de avião para viajar só para isso. É um dom assim. Talvez alguém dissesse assim: isso eu gostaria. Mas não é fácil não, querido. Se você não consegue falar com um passageiro no ônibus ao seu lado, você não vai falar no avião também não, né? E nem no trem. Isso tem a ver, obviamente, com o toque especial do Espírito Santo. Ele sabia muito bem usar o seu dinheiro, né? Talvez alguém dissesse: eu queria aproveitar para ir lá e acolá. Bem, ele ia para lá e acolá, mas não ficava no lá e acolá. A ideia dele era levar Jesus Cristo a essas pessoas. Ter Jesus Cristo pressupõe sempre isto. Há momentos quando Ele quer que nós o tenhamos só para nós, porque há momentos nos quais Ele nos quer todos para si. As situações, meus amados, nos quais nós nos aproximamos de Jesus para adorá-lo, para orar em nome dele, e essas situações devem ser públicas, cercadas de testemunhas, mas há momentos quando nós precisamos nos aproximar dele em segredo, só nós. Entra no teu quarto, fecha a porta, né, e busca o Senhor. Há situações quando nós estamos com uma pessoa do nosso texto. Nós temos ouvidos e boca, mas eles estão fechados e precisam ser abertos por maneiras não muito convencionais, conforme o planejamento de Deus. Às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, as nossas almas estão fechadas. São fechadas pela raiva, são fechadas pela amargura, realidades ruins às quais nós estamos apegados ou apegadas. Podemos estar fechadas por alguma falta de confiança em Deus, ou porque estamos ansiosos, nos tornando pessoas fechadas ao perdão que precisa ser liberado. Sabe, quando não temos paz interior, nós nos fechamos às ações de Deus. Mas se esse está sendo o nosso caso, não queiramos resolver isso sozinhos ou sozinhas. Cheguemos-nos a Jesus Cristo e coloquemos-nos diante dele como estamos e não tenhamos medo. Não tenhamos temor de pedir que ele entre nesta área da nossa vida que está fechada. Encontrar-se com Jesus pode nos surpreender ao nos depararmos com o que achamos que devia ser, mas que não está sendo ou não pode ser como nós gostaríamos que fosse ou pretendíamos que fosse. Foi isso que houve para o homem que foi curado e para os seus amigos que o trouxeram a Jesus. Jesus não quer que eles digam aos outros sobre o milagre acontecido, sobre o que ele fizera, pois não chegara ainda o momento disso ser dito. A polêmica entre Jesus e os seus opositores ampliava-se, e logo os escribas e fariseus tomariam as providências maiores para que Jesus não fosse adiante. Por isso ele não quer, nesse momento, a divulgação do milagre. Com certeza também havia a questão das noções políticas erradas e por isso perigosas do povo judeu de então. Noções que envolviam os conceitos equivocados sobre o Messias de Deus, conceitos que deveriam ser corrigidos, pelo menos para os seus discípulos, à medida que os dias do seu ministério iriam passar. Essa era uma questão séria, porque os milagres de Jesus, às vezes, eram e estavam sendo usados por muita gente de forma perigosa. Já nos dias desse surdo, percebem-se em muitos de Israel aqueles que queriam coroar Jesus como um rei de acordo com suas confusas concepções messiânicas, cujas projeções e ideais facilmente se transformaria em seus opostos. Crucifica-o, crucifica-o, vão dizer um pouco mais à frente. A questão é que as avaliações sobre Cristo, não baseadas num verdadeiro conhecimento da sua pessoa e obra da sua palavra, continuam hoje em partes desse nosso cristianismo,
que continua construindo a pessoa e a obra de Cristo numa imagem ainda derivada dos desejos tão somente do nosso coração humano. Mas o nosso coração é traiçoeiro, tanto que às vezes, algumas vezes, dizendo que estamos defendendo a palavra de Deus, na verdade nós estamos nos defendendo dela, porque ela nos incomoda. Afinal, a palavra de Deus é a que nos apresenta, antes de tudo, Jesus Cristo crucificado, e esta é uma verdade sem aplausos. Sem dúvida, o que ficara curado e aqueles que o trouxeram a Jesus não tinham como se conter, precisavam contar o que lhes havia acontecido. Há por isso os que indagam se a desobediência à determinação de Jesus não poderia provocar até um reverso para a pessoa curada, a saber, o cancelamento da cura. Mas a desobediência, irmãos, do homem curado e dos seus companheiros não era por rebeldia, não era por duvidosa espiritualidade, é porque não tinham como guardar o que havia acontecido para eles mesmos. Seja como for, a verdade é que Deus trabalha em meio às ações dos que passam a ser seus, mesmo quando os que são seus entendem de repente que vão tomar ou devem tomar outras atitudes, que não aquelas que passaram a ter assim como tiveram o contato com Jesus. Deus é sempre, no entanto, a causa primeira que opera em nós. E isso, às vezes, algumas vezes, pode ser a explicação para causas secundárias. Quando Deus opera em mim e opera em você, jamais nós temos a nossa dignidade diminuída, mas sempre aumentada. Eu fico pensando na situação daquele homem, até então andando pelo vale sombrio da falta de significados reais para a sua vida por causa das suas dificuldades, após ter sido curado pelo Senhor. Com certeza uma onda de luz maravilhosa penetra naquele homem, quando ele volta a ouvir, e porque Jesus lhe toca na língua, volta a falar, sem precisar, creio, de nenhuma readaptação. O milagre feito por Jesus muda o corpo e muda o interior. Quando o propósito de Deus, quando é propósito de Deus, irmãos, Deus muda o fígado, muda o rim, muda os olhos, os ouvidos e o coração em termos físicos, mas também muda o coração no sentido do que está dentro de nós. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, somos todos pessoas curadas de uma forma ou de outra, pelas mãos, pelos dedos, pelo cuspe, por que não? De Jesus. Éramos todos doentes e fomos curados, por isso podemos viver numa jubilosa consciência de perdão. Perdão nos trazido pela crucificação de Jesus, que nos faz sempre querer que os outros também sejam perdoados. Ou seja, que deixem de ser surdos, que deixem de ser cegos, que deixem de ter suas línguas pegadas, e por isso nós estamos sempre nos juntando para levar outros a Jesus, para que Jesus os cure espiritualmente e fisicamente, conforme os seus propósitos. Quando Charles Wesley, o irmão de John Wesley, fundador da Igreja Metodista, experimentou a alegria na alma e escutar sobre o perdão divino, conversando com um crente da Igreja dos Irmãos Morávios, ele disse: "Isso, irmão, é grandioso demais. E eu estou trêmulo, porque eu suponho que o que aconteceu comigo eu não posso divulgar. Eu tenho que guardar silêncio sobre isto, pois as pessoas poderão não compreender o que houve comigo." Foi então que o irmão Morável disse: "Não, meu irmão. Não, se você tiver 1000 línguas, use-as para cantar e falar sobre isto." Pensando nisso, foi que Charles Wesley escreveu o hino "Há milhares de línguas para poder cantar", que em português se chama "Mil Línguas Eu Quisera Ter", e que está no nosso HCC sob o número 72. E essa é a mensagem, irmãos, dos que passaram a ouvir a boa notícia do Evangelho de que Jesus morreu e ressuscitou, para que fôssemos e permanecêssemos livres do pecado. O pecado é um poder que tiraniza, ensurdece e trava a nossa língua em relação ao milagre de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação.
Nos tempos da escravidão no Brasil e em outros países, uma das grandes tragédias desse sistema era o fato de que as crianças nascidas escravos também eram escravas. À medida que vai chegando as lutas pela emancipação, essa lei vai cair, mas inicialmente essa era a realidade para todos. Filhos de escravos já nasciam escravos. O pecado nos tornou escravos, mas espiritualmente Cristo quebrou a maldição do pecado para que voluntariamente, livres do pecado, nós nos tornássemos agora escravos da justiça e saíssemos a proclamar e a praticar a justiça do reino de Deus. Livres em Cristo, ouvimos o Espírito Santo de Deus e aí aprendemos a falar sobre a visão do céu, renovando a cada dia nossa convicção de que podemos sempre confiar na providência de Deus em Jesus Cristo, acreditando que a graça de Deus para nós é sempre melhor do que qualquer outra coisa na vida. Assim, com a língua livre nós podemos confessar a Jesus dizendo: Senhor, hoje por sua graça, eu posso ser usada para chegar aonde há falta de paz. E se porventura, Senhor, estiver havendo alguma obstrução à sua graça em meu coração, eu a trago em nome de Jesus para ser curado, para ser curada. Me permitam repetir, irmãos, essas expressões para que você possa assimilar isso na sua mente e fazer essa também a sua oração. Senhor, hoje, por sua graça, eu posso ser usada para chegar aonde há falta de paz. E se porventura, Senhor, estiver havendo em mim alguma obstrução à sua graça em meu coração, eu trago essa obstrução em nome de Jesus para ser curado, para ser curada. Dá-me a graça, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, de ouvir nos ouvidos do meu coração a tua voz e poder focar meus olhos nele, Jesus Cristo, autor, confirmador, mantenedor da nossa fé no teu Santo Espírito e aprender no teu Santo Espírito a ter paciência para esperar enquanto tu ages na minha vida. Que a minha língua sempre confesse Jesus Cristo como a tua salvação, como aquele que por meio de quem a minha alma ouve a tua voz, e aí eu possa falar aos outros o que eles precisam ouvir. Que Deus nos abençoe. Amém.